Bem-vindos ao Barómetro de Sentimento Político nas redes sociais, com Ângela Rijo, José Moreno e Gustavo Cardoso. Na semana em que António Costa, nas sondagens, surge destacado e próximo da maioria absoluta, como alguns dizem, a pandemia coloca o PS na frente, aquilo que as redes sociais nos mostram é uma realidade um pouco diversa. António Costa, ao contrário da última semana, tem nesta uma semana bastante desfavorável. Assim como Marcelo também a tem e Rui Rio tem uma posição ligeiramente melhor. Mas as redes sociais mostram-nos a opinião dos portugueses sobre estes líderes e os assuntos da semana, não mostram intenções de voto. E por isso temos Marcelo Rebelo de Sousa esta semana, Ângela, com uma posição relativamente frágil em termos da opinião dos portugueses. Temos até comparações com a ditadura, os presidentes da ditadura. Sim. O Marcelo, é típico no Marcelo ter maioritariamente uma opinião neutra, mas isso também tem a ver um bocadinho com a natureza do cargo em si, que é muito mais simbólica e se calhar não é tão exposta como a de António Costa, por exemplo, por ter funções executivas. Mas sim, esta semana foi uma semana em que o Marcelo Rebelo de Sousa esteve um bocadinho mais frágil, principalmente por causa da questão com o Mário Centeno, a polémica em que ele interviu e, de certa forma, foi visto como uma jogada política, como uma forma de autoproteção também de um certo bloco central. E foi basicamente esse o fator assim com mais peso. E também temos de alguma forma uma espécie de teoria da conspiração dizendo quase que Marcelo e Costa combinaram tudo e Sim. Portanto, mas a questão é que essa combinação ao olhar das redes sociais acaba por os trazer ambos para baixo em termos dos sentimentos favoráveis, quase que se evaporam. Sim. Mas há algumas coisas positivas, apesar de tudo, na semana para Marcelo também, nomeadamente a China, que passou a ser, em tempos de pandemia, uma presença também regular. Sim, à semelhança das semanas anteriores, continuam a vir alguns comentários positivos do exterior e no Marcelo de Rebelo de Sousa foi a questão da China, da conversa dele com o Xi Jinping e acho que sim, foi isso. E até na realidade é quase este tweet o que nos mostra é quando diz não percebo o que se passa, a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa é de 83%, mas vem às redes sociais e toda a gente fala mal dele. Ou seja, nesta semana não houve muita gente que tivesse vindo em defesa de Marcelo Rebelo de Sousa. E José Moreno, parece que Costa e Marcelo combinaram tudo e portanto não apenas surgir ambos com máscara ou com fatos parecidos, também na realidade os portugueses nesta semana acharam que ambos tinham o mesmo tipo de popularidade, de sentimento, ou seja, bastante fraco o sentimento positivo, não? Sim, a questão é que o resultado é semelhante para os dois exatamente porque eles estiveram juntos, não é? Eles estiveram no mesmo lado da barricada desta semana. Aliás, houve quem falasse quase num proto-bloco central proposto, pronto, um bocadinho com a participação do António Costa e do Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, isso acabou por ser prejudicial aos dois. E os tweets sobre o António Costa refletem muito isso. Atacam-no sobretudo pela polémica com o Ministro das Finanças. Os milhões, sim. Os milhões, de duas maneiras. Primeiro porque não teve mão política no seu governo, portanto foi uma crise política, e por outro lado pelos próprios milhões. Ninguém se esqueceu dos milhões que passaram de um lado para o outro. Quer dizer, a crise política não escondeu os milhões. Eles continuaram a ser falados nas redes sociais. Nem a pandemia. Ou seja, é como se Costa tem os votos porque governa bem, mas tem má opinião nas redes porque os casos desta semana acabaram todos por ser centrados. E há também algumas coisas que também não tocam apenas a Costa e Mário Centeno, mas há também conversas sobre outros secretários de Estado, outros membros do governo também, que pesaram na apreciação de Costa. Ou seja, Costa paga também
pelos problemas que o seu governo tem, é isso? Sim, sim, João Paulo Rebelo, as questões que têm, as notícias que têm vindo a público a propósito de eventuais favorecimentos de pessoas relacionadas ao atual secretário de Estado da Juventude e do Desporto, foram puxados justamente, por exemplo, pelo João Coutinho Figueiredo, do Iniciativa Liberal, puxou isso num tweet que teve bastante impacto nas redes. Às vezes há tweets que têm mais impacto que outros, este por acaso teve bastante impacto e acabou por trazer este assunto, porque foi retweetado por muita gente, porque foi gostado por muita gente, acabou por trazer para o primeiro plano da atualidade também. E a prejudicar mais uma vez o Costa. E que António Costa esta semana faz o pleno de ser prejudicado por toda a gente, porque também o PCP e a questão da realização da festa do Avante e um pedido de desculpas ao Bloco também o puxam para baixo em termos do sentimento da semana. Isso mesmo, porque foi visto também como uma concessão à esquerda. Não só perdeu à sua direita para Rui Rio, como também teve críticas negativas por causa da sua aproximação à esquerda com esta questão da festa do Avante. E mais ainda com o desporto, porque o facto de futebol, não é? Futebol. Até o futebol caiu mal a António Costa esta semana. Esta semana, a autorização para o campeonato recomeçar e houve várias pessoas que fizeram tweets a dizer que isso era arriscado e perigoso porque podia eventualmente propagar ainda mais a pandemia. Até há um tweet que faz a associação de António Costa com o Benfica e diz que isto parece ser tudo um plano maquiavélico para dar o campeonato ao Benfica, mas já se sabe que os jogadores estão todos cheios de Covid e infectados e apesar disso o governo quer que o futebol avance, tudo por causa do Benfica ser campeão. Portanto, é uma semana em que as ideias nas redes acabam por nos trazer todo o tipo de conflito, de conspiração, mas sempre para uma dimensão que é prejudicial ao sentimento positivo para António Costa. Ou seja, há um embate grande aqui na semana também. E, Ângela, o que é que podemos dizer sobre Rui Rio? Rui Rio tem uma semana muito boa, mas tem uma semana muito boa porquê? Bom, o Rui Rio continua a beneficiar dos elogios que lhe são feitos lá fora, nomeadamente Espanha, Colômbia, esta semana também Itália, por causa da entrevista que ele deu a um jornal italiano, La Stampa. E basicamente isso explica uma parte dos resultados. Depois, por outro lado, aparentemente as únicas pessoas que não estão muito satisfeitas com o desempenho do Rui Rio enquanto oposição é uma certa direita do PSD que preferia ver o PSD com outro tipo de abordagem. Mas há uma espécie de história das festas também, não é? Porque se a festa do Avante vai avante... Sim, isso também beneficiou. As festas do PSD... há uma declaração de que nós não vamos fazer nada de festas este ano. Sim, e ele foi até bastante elogiado por mais uma ação sensata e responsável e talvez tenha sido mais uma forma de marcar essa posição por contraste com o PCP, que continua a adiar uma decisão sobre a realização do Avante. E curiosamente, enquanto Centeno leva sentimentos negativos, desfavoráveis para António Costa, Centeno traz, ou seja, o caso Centeno serve para Rui Rio, que com isso ganha também uma semana melhor em termos de sentimento, porque também fez tweets que foram... Sim, ele ao pedir a admissão de Mário Centeno, de certa forma agradou a algumas pessoas, porque... estavam de acordo com ele. Por um lado, houve pessoas que acusaram o António Costa de estar a mentir, por outro lado, houve pessoas que aproveitaram aqui esta oportunidade para causar alguma instabilidade e para reclamar esse espaço. José Moreno, mas nós também temos aqui com o Rui Rio uma outra coisa que é algo sui generis, ou seja, a declaração de pessoas que dizem votar à esquerda e que apreciam Rui Rio. Isso não quer dizer que votem depois em Rui Rio, mas manifestam o sentimento positivo, não é? Portanto, por isso é que isto não pode ser visto como uma indicação de voto, não é? É completamente diferente uma indicação de voto, não se pode misturar as duas coisas de todo. São dois tipos de análise completamente diferentes. Aquilo que temos, de facto, são pessoas que
que o que nos aparece aqui nas redes sociais são as pessoas que decidem ir dizer qualquer coisa. E nem toda a gente diz qualquer coisa. Na maior parte dos casos, as pessoas que estão satisfeitas com um determinado político não vão dizer nada sobre ele. As que vão dizer sobre ele, alguma coisa sobre ele, são aquelas que querem fazer uma crítica ou um elogio. E para isso é que vão às redes sociais. E, portanto, são duas coisas completamente diferentes. De facto, tem sido muito frequente nos últimos tempos com o Rui Rio, nomeadamente com posições como esta de ter dito que não ia fazer as festas de verão do PSD, haver pessoas que não são da área política dele e que dizem, muito bem, eu concordo com esta atitude. E é recorrente, inclusivamente, nas últimas semanas, aparecerem pessoas a dizer que não votavam PSD, mas até estavam a considerar fazer isso. Isto já tem acontecido. Portanto, em alguns casos, em casos pontuais individuais, pode ter consequências de voto. Ou seja, fazendo uma espécie de jogo de palavras aqui, podemos dizer, ou de eleições, que seriam pessoas que se calhar votariam para Rui Rio se ele concorresse contra Marcelo Rebelo de Sousa, mas que não votam em Rui Rio no PSD porque normalmente votam noutros partidos. A figura do líder é simpático, mas não para votar no partido do qual será simpático. É uma interpretação possível, não, José? É uma interpretação possível, sim. O Rui Rio tem mantido uma postura de Estado, uma postura muito, digamos, honesta, muito colaboradora, que isso tem sido muito valorizado nas redes sociais. E a imprensa? Rui Rio tem tido ao longo do tempo uma relação conturbada com o jornalismo e a imprensa, e esta semana também tomou uma posição ao contrário de outros posicionamentos políticos sobre o apoio à comunicação social, e isso deu umas trocas de artigos e tweets também e críticas a Rui Rio, não é? Acho que é uma boa forma de terminarmos esta análise da semana. Sim, isso é um facto. Ele, a semana passada, no final da nossa análise, a semana passada, ele tinha feito um tweet em que dizia que não concordava que os meios de comunicação social recebessem o tal apoio de 15 milhões que estava programado, e depois disso houve cerca de 2 editoriais e um artigo de opinião nos jornais a dizerem mal do Rui Rio. E ele reagiu a isso, a todos eles, ele não deixou nenhum por reagir. Coisa que, aliás, é habitual em Rui Rio. Ele utiliza bastante o Twitter de uma maneira quase como se fosse um utilizador normal, digamos assim. Portanto, respondeu aos tweets e isso criou, porque eram 3 tweets sobre o mesmo tema, ou 3 respostas a outros tantos tweets sobre o mesmo tema, gerou algum buzz também nas redes sociais e houve inclusivamente gente que veio apoiar o Rui Rio, portanto, dizer, não, eu concordo com ele. Portanto, mais uma vez aqui... por exemplo, mas tivemos também um tweet em particular de alguém que concorda, que vem da área do jornalismo e que concordem, diz que estou de acordo com o Rui Rio e com o PCP. A que propósito é que o Estado deve financiar os grandes grupos económicos e como é que isso daí vem melhorias para o jornalismo? É uma interrogação interessante, mas que vem também do jornalismo, não é? Porque sim, exatamente. É da Constância Cunhaçá. Exatamente, é um dos tweets que está aí. E foi um dos tweets influentes, como outros que foram influentes, mas sobretudo aquilo que se retira desta posição do Rui Rio e contribui para a imagem que ele tem vindo a deixar nas redes sociais, uma certa frontalidade, uma certa capacidade de dizer as coisas abertamente. Aliás, se nos recordamos, na semana passada havia um tweet que dizia que ele era muito agressivo no Twitter e muito dócil na Assembleia da República. Esta é a parte do Twitter do Rui Rio, em que ele de facto é agressivo muitas vezes. É agressivo no bom sentido, é frontal. Interventivo. Agora vamos ver o que é que nos traz a próxima semana, se vamos continuar quem vai liderar a pole position. Parece que Rui Rio começa esta próxima semana melhor, mas cada semana é uma semana e, portanto, até para a semana. Vamos ver quem é que estará connosco e quem é que vai gostar de saber que está melhor e quem é que vai desgostar ao saber que está pior. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.